O importante é que Deus fala conosco. O endereço está aqui já. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém. Vamos orar. Papai querido, tem misericórdia de nós nesta manhã e fala ao nosso coração. Nós precisamos da Tua graça, somos dependentes da Tua graça, não podemos dar um passo neste mundo sem a Tua graça. Nós rogamos pelo ministério do Teu Santo Espírito nesta hora, que Ele ilumine o meu coração, o coração dos meus irmãos, a mente de cada um de nós, para entendermos, Senhor, com toda a reverência, o quanto a Tua palavra fala ao nosso coração, o quanto ela transforma a nossa vida, e o que ainda em nós precisa ser transformado para que nós possamos ser parecidos com o Teu Filho Jesus. Senhor, tem misericórdia da minha vida nesta hora, torna-me útil para os meus irmãos, para que através da minha boca saia a Tua palavra, as Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o tema da mensagem é um tema que precisa ser com coragem por parte daqueles que Deus, por sua infinita graça, porque não merecemos, escolheu para pregar a sua palavra e de alguma maneira liderar e ensinar a sua igreja. Apostasia. Eu vou explicar o que significa o termo apostasia, porque não é um termo comum e muitas vezes a gente, na hora de pregar a mensagem, acaba falando algumas palavras e não explica para os irmãos, e depois os irmãos saem e não foram edificados, só foram palavras de cunhos teológicos, mas que não edificou a vida dos irmãos. Apostasia vem do grego apostasis, significa longe de, afastado de. Apostasia significa o desvio voluntário e definitivo da fé em Jesus Cristo, da fé no Evangelho, da fé que Judas fala aqui, que ele se sentiu constrangido e impulsionado por Deus a escrever pela fé que uma vez foi dada aos santos. E ele diz que escreveu para que os irmãos lutassem por esta fé, batalhassem por esta fé. Por que Judas? E ele diz, vocês já sabem dessas coisas, mas ele está escrevendo de novo. Muitas coisas que eu vou falar aqui hoje, os irmãos estão cansados de ouvir. Mas como Judas, e como Paulo em suas cartas também diz, para mim não é trabalhoso dizer de novo a vocês a mesma coisa, porque eu entendo que Deus, como Criador, e criou nossa mente, sabe como que ela funciona. Na escola, a criança aprende através da repetição. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. Pergunta para ela amanhã, ela não sabe. E vai bater na tabuada, e vai. Até que ela imprimiu na mente. Então nós vamos falar um pouco mais hoje sobre a situação em que esta igreja 2000 anos atrás vivia e a situação desastrosa que a igreja da nossa época está vivendo. Irmãos, é muito sério. Talvez nós não enxerguemos porque vivemos na nossa igreja local,
Mas se os irmãos ligarem a televisão, já vão começar a ter uma ideia do que está acontecendo. E se os irmãos andarem um pouquinho mais e procurarem observar, até mesmo dentro das nossas comunidades locais, a vida de alguns cristãos, nós vamos começar a ficar em dúvida sobre o que está acontecendo. Por que desse esfriamento? Por que desta geração que aceita tudo? Por que que a nossa geração evangélica, no Brasil e fora do Brasil, aceita tudo? Basta apenas ter uma Bíblia numa mesa, citar o nome de Deus e de Jesus e todo mundo aceita. Ninguém pega as escrituras e vai para casa e medita no que foi pregado. Hoje as pessoas exaltam homens, eles sobem nos seus púlpitos, eles começam a imprimir uma ideologia, lançar, cativar a mente das pessoas, depois o coração. E essas pessoas começam a seguir esses homens, irmãos. Começam a seguir os homens. E aí esses homens já têm fotos, aí já tem cartazes. Tal dia ele estará na cidade. E está marcado data e horário, porque o Espírito Santo tem que estar lá nessa hora, nessa data, nesse horário, para trabalhar para ele. E as pessoas abraçam. Ontem terminamos o culto na praça. Um irmão que eu muito amo mesmo, de coração, ele disse: pastor, certa pessoa estará vindo para o Brasil, o senhor não quer ir conosco? Eu disse: olha, irmão, eu tenho minhas ressalvas em relação a essa pessoa, eu não vou. Não, mas Deus faz milagres através dele. Eu disse: tudo bem, mas eu não vou. Irmãos, não são crentes novos. Não é um crente jovem que me chamou para ir lá. É um crente já de muitos anos no caminho. Mas se envolve. E aí, porque se nomeia como pastor, a Bíblia está em cima, fala o nome de Jesus, fala do nome do Espírito Santo, então está tudo bem, vamos lá, vamos aceitar porque é de Deus. E irmãos, sabe por que isso está acontecendo? Porque dentro da igreja há uma apostasia, em primeiro lugar, da palavra de Deus. Irmãos, amados irmãos, quantas pessoas dentro das igrejas locais não abrem suas Bíblias em casa? Quantas? Quantas pessoas não pegam 10 minutos para ler um verso, e ficar em silêncio, pela graça do Espírito, dar a você o entendimento do que foi lido e edificar a sua vida interior, para que depois ela saia para a vida exterior. É sério o problema, irmãos. Apostasia significa o desvio da fé, mas não significa a pessoa que abandonou a igreja e saiu e foi lá para o mundo e está desviado. Não é isso. Sabe por que não é? Nós vamos entrar nos pontos agora do texto. Vocês vão ver que Judas está combatendo apóstatas que estão dentro da igreja. Ele ainda fala assim: eles frequentam as festas de fraternidade de vocês. Mais à frente ele fala isso. Ele fala assim: eles são como rochas submersas. O que significa? Quando uma embarcação está navegando, se ela não sabe onde tem aqueles arrecifes, aquelas rochas que estão por baixo da água, a embarcação colide, o navio afunda, terminou a viagem. Esses apóstatas são um perigo para a vida sadia da igreja, irmão. As pessoas abraçam seus livros, seus escritos, abraçam suas maneiras de viver. Daqui a pouco não, já entrou, os irmãos sabem, na igreja, o relativismo do mundo. Ah, não pega no meu pé, irmão, porque que para você pode ser, para mim não pode ser. Não há mais absoluto. No mundo aí fora os irmãos sabem, não há absoluto nenhum, Deus não existe. Nós vivemos numa cultura que virou as costas para Deus. Não há absoluto, o relativismo impera. O que para você é verdade, para mim pode não ser. Respeita como eu vivo. O que é moral para você, para mim pode não ser moral. E o que é ético, certo e errado, para mim pode não ser. Mas nós sabemos que há um Deus, e Ele deixou aqui o certo e o errado.
Ele é o absoluto, irmãos. Só que agora nós olhamos isso no mundo. Sabe o que está acontecendo? Dentro da igreja, o relativismo já está entrando. Não se pautam mais pelo absoluto divino. É aquilo que eu acho. Por exemplo, muito se discute, eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Muito se discute no meio dos jovens. Pode ou não pode fazer uma tatuagem? E o pastor fica na saia justa, porque eles querem um texto da Bíblia que fala, não pode fazer tatuagem. Como também não tem nenhum texto na Bíblia que diz, não pode fumar. Por isso eu vou destruir o meu corpo. Então, vou fumar e vou pegar o corpo que Deus me deu e vou destruí-lo. No Antigo Testamento há um texto de alguma coisa de pessoas que faziam algo no seu corpo, dando a entender de desenho. Mas eu quero ser mais específico. Um jovem cristão, quando ele pensa em fazer uma tatuagem, ele não precisa perguntar, há algum texto na Bíblia, pastor? Não. Ele deve orar e perguntar, Deus, por que o Senhor não fez o homem com desenhos no corpo? Ué, irmãos, por favor. Aí os pais agora estão aceitando, dentro da igreja. Não vejo problema. Oh meu Deus. Como é que fica os pastores? Porque se ele prega, irmãos, eu acho que não deve ser feito. Deus te fez assim, você não precisa desenhar nada no seu corpo. Largue mão dessas coisas e busque as coisas do alto. Se ele fala isso, ele é um legalista. Está colocando regra na igreja. Irmãos, eu sou totalmente contra o legalismo. E antes de eu sair de férias, eu preguei uma mensagem aqui de manhã sobre a religião sem Deus. E falei muito do legalismo. Aquela religião que só é externa, não tem transformação interior. Eu vim de uma denominação que era legalista. Então eu sou contra o legalismo. Mas irmãos, eu amo, e eu sei que os irmãos amam todos os mandamentos de Deus. E são imperativos. Deus diz não faça isso e faça isso. O que Deus disse não faça, não faça. O que Ele diz faça, faça. O legalismo é a questão de achar que eu serei salvo por aquilo que eu faço, por seguir leis e regras e preceitos humanos que não estão nas escrituras muitas vezes. Mas vamos lá, isso é só um ponto para os irmãos entenderem como está indo a igreja de Jesus. Mas como Paulo diz que nem todos que eram de Israel de fato eram israelitas, eu tenho pensado essa semana que de fato há uma igreja institucional, que é aquela organizada, presbiteriana, batista, metodista, enfim. E dentro desta igreja institucional está o organismo vivo de Cristo. Há uma igreja dentro da igreja. Os irmãos entendem o que o pastor está querendo dizer? Dentro da instituição igreja, que ela é visível, é uma organização, há um organismo vivo, chamado igreja, corpo místico de Jesus Cristo. Como em Israel, toda a nação, como nação era Israel, havia um Israel dentro do Israel, que eram os verdadeiros salvos, aqueles que realmente criam em Deus, que andavam segundo os mandamentos do Senhor. Nós estamos enfrentando isso. E a apostasia, que nós vamos ver aqui, não é irmãos que se desviaram abertamente e dizem, eu não quero mais saber da igreja e vão embora. Fica fácil de você identificar assim. Não, é apostasia dentro da igreja. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas se afastaram de Deus, se afastaram das escrituras, se afastaram da fé, se afastaram das doutrinas preciosas como justificação, santificação, novo nascimento. Já se afastaram, irmão. Já estão abraçando os modismos do meio evangélico, para não dizer idolatria evangélica, porque os evangélicos são rápidos, e nós somos rápidos de olhar a idolatria romana do catolicismo, mas não olhamos a idolatria dentro do meio evangélico. Idolatria de figuras humanas, líderes que são seguidos e não Jesus Cristo. Líderes que estão mercadejando a fé, irmãos, vendendo literalmente, com carnê e tudo, e as pessoas abraçam. Líderes que atravessam países para o outro com seus jatos, que já são particulares, não são alugados, eles são milionários.
fazem showman. E as pessoas, um deles está vindo para o Brasil, eles vão anotar lá. É isso a vida cristã, irmãos? Não é. A vida cristã é uma vida simples, mas de caminhada com Deus diariamente, sem sair das verdades do Senhor, sem sair do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Pois vamos lá. Se a apostasia é o desvio da fé, e eu estou dizendo o desvio da fé dentro da própria igreja, não saindo e dizendo eu não quero mais isso, mas estando dentro, mas já está afastado de Deus. Vamos ver o texto, como que Judas se reporta a esses homens. Irmãos, eu vou tirar 3 expressões do próprio texto, para mostrar qual é a característica desta apostasia. E depois no verso 5, terminamos com o resultado da apostasia. Então, primeiro as características. São 3 que Judas coloca aqui. Mais à frente, se os irmãos lerem a carta inteira, ele vai falar mais coisas sobre eles, mas que estão resumidas nessas 3 expressões. Depois ele abre elas. Nós vamos falar sobre essas 3 expressões. A primeira característica desses homens que estavam dentro da igreja. E veja como é que Judas diz que eles entraram na igreja. Amados, verso 3. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, Judas ia escrever sobre outra coisa. Ele pensava em falar sobre a salvação e as graças comuns dela. Ele sentiu-se obrigado a corresponder com eles. É uma carta de exortação, dura, firme, mas está exortando a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada, entregue aos santos. Ela é única, não há outro evangelho, não há outra doutrina, não há outro conjunto de ensinos. O evangelho é único. Ele está dizendo, foi entregue uma vez por todas. Não há outro para ser dado, Deus já nos deu ele, através de seu Filho, através dos profetas e apóstolos do Novo Testamento. Verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Você não percebe? Judas está dizendo assim, eles entraram no meio de vocês fingindo serem cristãos, e eles estão aí. Tem aparência de cristão. Talvez tenha até o palavreado de cristão. Graça e paz, amado. Estão aí. Entraram dissimuladamente, fingindo, irmãos. Professando serem cristãos. Até falam do nome de Jesus. Judas disse, eles entraram assim. Assim eles se introduziram no meio de vocês. Mas eles, desde muito, Judas fala, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Agora vem, primeira característica, Judas diz assim, verso 4, parte lá no meio. Homens ímpios. O apóstata pode ser visto porque ele é um homem ímpio. Judas está dizendo, eles estão aí, eles vão às festas, mas eles são ímpios. Eles entraram aí, fingiram ser cristãos, mas eles são ímpios. Então a primeira coisa da apostasia, irmãos, a pessoa está vivendo na impiedade. O que é impiedade? Vamos pegar o contrário desta palavra, piedoso. O que é uma pessoa piedosa? Não é uma pessoa que se veste só como crente. É uma pessoa que o coração dela tem devoção a Deus. Ela ama a Deus. Ela respeita a Deus. Ela ama a Deus como seu Pai, seu Criador, seu Redentor. Ela sabe que foi um perdido, como ontem o Nilson testemunhou. Eu gostei muito de 2 expressões que o irmão usou. Eu era um imundo, eu era um podre, mas o amor de Deus me buscou. O homem piedoso sabe, estou nesse caminho porque Deus me buscou, eu nunca estaria aqui. A última mensagem que nós pregamos aqui foi sobre o eunuco e Filipe. Nós falamos da soberania de Deus quando ele salva um pecador. O homem piedoso é aquele homem que você não percebe tanto pelo exterior que ele é cristão, mas pelo interior, pelo homem interno, você consegue enxergar uma serenidade, você consegue enxergar o amor a Cristo, não perfeição, mas o amor a Cristo. Ele ama o Senhor, ele procura viver
de acordo com a palavra de Deus. Resumindo, irmãos, esses homens são ímpios porque são desobedientes a Deus. O apóstata vive uma vida em desobediência, grave isso. Quando você quiser notar, quando alguém está se apostatando da fé, se desviando, abandonando, pode olhar, a vida dele será caracterizada pela desobediência à palavra de Deus. Todas as suas decisões, escolhas, serão feitas por si mesmo. Ele nem consultará, nem a Bíblia, nem os líderes, nem ninguém. Ele vai andar de acordo como o mundo anda. Ele será regido pelas coisas deste mundo e não pela palavra de Deus. A marca de um apóstata é que ele é ímpio. Ele está alienado de Deus. Ele está separado de Deus. Ele não ama. Ele é desobediente. Ele trata os mandamentos de Deus sem nenhuma reverência, sem nenhuma consideração. Ele desconsidera o próprio Deus e vive segundo os seus prazeres. Esses são os homens ímpios. Irmãos, Jesus falou para nós: nos últimos tempos virão muitos falsos mestres, falsos profetas. E Jesus disse para nós que dá para identificar. Jesus disse: pelos vossos frutos os conhecereis. Não é se ele fala no nome do Senhor, não é se ele fala ou opera sinais e milagres, porque Jesus disse que no último dia muitos virão: Senhor, curei em teu nome, profetizei em teu nome, fiz milagre, expulsei demônios. Jesus vai dizer para eles: para trás de mim eu não vos conheço, vós que praticais a impiedade, a iniquidade. Falam em nome do Senhor, mas são ímpios. Suas vidas não são retas. São líderes que já trocaram de esposa não sei quantas vezes. São líderes que são gananciosos. Sabe o que Judas fala desses homens aqui? Lá no finalzinho ele diz assim: seguiram o caminho de Balaão amando o lucro. Ó, o que Balaão fez? Balaque queria que ele profetizasse contra Israel. Não deu certo. A mula falou, empurrou o profeta, machucou até as pernas dele. E Deus, quando quer falar, ele fala, ainda que ele use uma mula. Depois, não feliz, lá na frente, em Números, os irmãos vão ver que Balaão, por causa de dinheiro que Balaque ia dar para ele armou um plano para fazer os israelitas se casarem com mulheres de outras nações e pecarem contra Deus, por causa de dinheiro. Ele já tinha visto que Deus tinha brecado a profecia dele, mas ainda assim, por causa do dinheiro, ele fez o povo errar contra o Senhor. Irmãos, preste atenção. Todo ministério que você for, aonde o homem é exaltado, por favor, Cristo não está sendo exaltado. Jesus disse que o Espírito Santo viria para glorificá-lo. Aonde o Espírito Santo está atuando, a comunidade que é cheia do Espírito, Cristo é glorificado, não é o homem. Não é o homem. Não é o homem, irmãos. São ímpios. São ímpios, verdadeiramente desobedientes. Na segunda expressão, vai ficar mais claro para nós como Judas sabe que eles são ímpios. Essa segunda expressão, ela é marcante em toda a geração da igreja. Que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. São libertinos. Primeiro, são ímpios, vivem em desobediência à palavra de Deus, separados de Deus. Segundo, são libertinos. Abusam da graça de Deus, barateiam a graça de Deus. Sabe o que eles fazem? A maioria desses aqui eram líderes que estavam tentando infiltrar ensinos do gnosticismo. Quando nós estudamos 1 João, nós falamos muito sobre isso. Lembra? A matéria é má, o espírito é bom. Então eu posso usar meu corpo para qualquer coisa, porque a matéria é má, não vai ser aproveitada. É o espírito quem vai ter comunhão com Deus. Então eles usavam o corpo para qualquer coisa. E ensinavam isso na igreja. Não tem problema, pode fazer. Irmãos, eu quero só dizer uma coisa para os irmãos. Um dia eu liguei na internet, joguei no YouTube, um líder evangélico no Brasil, que na década de 80 foi o nome evangélico.
Depois houve um problema, não sei, eu não estava lá, não sei, Deus o sabe. Houve um problema conjugal, enfim. Hoje ele tem uma comunidade, hoje ele tem um programa no YouTube que responde perguntas e respostas, aonde ele disse, eu ouvi com os meus olhos, que não tem problema o jovem andar na fornicação. É líder, está pregando, irmãos. Aí os irmãos dizem, não, mas nossa igreja não tem ninguém que prega isso. Mas quem diz que os jovens da nossa igreja, quando vão para a internet, não assistem eles? E não ouvem que não tem problema fornicar? E ouvem que não tem problema perverter uma dádiva que Deus deu para ser desfrutada entre o marido e a mulher? Que geração nós estamos vivendo, irmão? Os pastores estão com medo de dizer que o homossexualismo é pecado. Nós amamos os homossexuais com todo o coração, mas a prática é condenável, eles vão para o inferno. E os pastores estão com medo, nós estamos com medo, porque daqui a pouco pessoas vão entrar pelas portas, vão prender os pastores e dizer, você é um racista e você vai preso. Mas o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos ver, assistir a igreja virando as costas para Deus? Vamos ver a cultura formando a mente dos nossos jovens? Vamos ver líderes que estão perdendo o temor a Deus influenciar com o nome de Jesus e uma Bíblia aberta os nossos jovens? Não dá. Não dá. Irmãos, orem, mas orem pelos pastores, evangelistas, líderes de pequenos grupos, diáconos que pregam. Orem, porque está chegando o tempo de Deus derramar juízo sobre a terra, porque o homem virou as costas para Ele, está pisando nos seus preceitos e absolutos morais. O homem trata o seu Criador como um nada, e Deus vai derramar o seu juízo, mas Ele é longânimo, está chamando as pessoas. Mas Deus exige, irmãos, como Ele fez com Jeremias, Isaías e todos os profetas, sejam boca de Deus, preguem a verdade, denunciem o erro e chamem as pessoas ao Evangelho da graça. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos de todo o meu coração. Sabe por que muitos pastores talvez não preguem mais o que deve ser pregado na igreja? Porque está vendo que não pode falar algumas coisas para os jovens, porque os pais também já concordaram? Porque vai sair gente da igreja, o dízimo vai diminuir, o salário do coitado do pastor vai cair, ele não prega. Meu Deus, aonde vai a igreja com isso, Senhor? Irmãos, vai chegar uma época que os pastores, eles vão ser, sem perceber, vai ter que pregar docilmente, mensagens tranquilas, que não confrontem o pecado dos irmãos. Sabe por quê? Porque vai cair a receita, ele não vai ter o que comer, ele vai ter que depender de Deus e confiar que se ele pregar a verdade, Deus vai sustentar ele. Meu Deus, aonde nós estamos indo? Eu não acredito. Irmãos, eu estou descontente com o cristianismo e com o meu cristianismo. Tenho vivido triste esses dias, olhando para a vida dos profetas que foram para o calabouço, que enfrentaram a morte, mas eles pregaram a verdade. Eles não negociaram as escrituras. Irmãos, transformam a graça de Deus em libertinagem. Pegam, somos salvos pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Pegam uma doutrina maravilhosa da perseverança dos santos e tratam ela com banalização, e dizem, não importa como viva, nós somos salvos já. Então aí vem para a igreja como um anjo e vive lá fora como um demônio e diz, nós somos salvos. Meu Deus! Houve um homem, na época do nazismo, Dietrich Bonhoeffer, foi morto, enforcado pela tumba de Hitler. Mas esse homem escreveu um livro chamado Discipulado, aonde ele chamou a igreja da Alemanha aqui com amor, porque ele amava a igreja, e disse, não barateie a graça preciosa que custou o sangue do Deus eterno.
A igreja estava tratando a graça com leviandade, vivendo de maneira imoral, cedendo aos conluios do nazismo, com medo de negar os absolutos de Deus. Irmão, nós precisamos de homens como esse. E quem serão? Somos nós, irmãos. Nós somos a geração do agora, nós somos a igreja, não há outra. Nós temos filhos. Como será se Jesus não voltar antes da geração deles? Se a nossa está assim, irmão. Preste atenção o que o diabo tem feito com os jovens. O jovem não pensa mais. Ele vive na internet, no videogame e no WhatsApp e não larga por nada. Ele não pensa no futuro, ele não pensa na morte, nas coisas reais da vida. Satanás quer que o homem não pense em nada disso, que ele viva aqui como se ele nunca fosse partir. É tudo que ele quer. Libertinos. Hoje nós temos na igreja o número crescente de divórcio, a rodo. Há uma geração atrás, os irmãos mais antigos aqui sabem, não tinha isso na igreja. Antes do barco afundar, os casais eram humildes, procuravam conselho e procuravam se arrepender. Hoje está igual o mundo, vamos que vamos. Não deu certo, eu troco. Pode trocar aqui, mas lá no céu está escrito. Irmãos, estou dizendo sobre divórcio que não é justificável. Há uma exceção nas escrituras, que é o adultério, e quando a parte que fez, mesmo sendo perdoado pela vítima, não quer saber de arrependimento e quer continuar vivendo. E nós temos visto isso dentro da igreja. Adultério, irmãos, seguido de não arrependimento. Dentro da igreja. E ainda diz, eu estou em paz, Deus me salvou, eu sou salvo. Mas continua, muitas vezes na relação ilícita, dizendo, eu fui salvo. Ninguém para e diz, não é. Por favor, se arrependa, veja, está escrito. Lá em Gálatas 5, as obras da carne, os impuros não herdarão o reino do céu. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Aqueles que pegam seus impostos de renda, como eu fiz isso mais anos da minha vida, até que Deus me levou em Romanos 13 e disse, está errado. Sonegam imposto, fazem todo tipo de maracutaia e saem aí dizendo, a graça e a paz, amado. Se arrepende e olha para esse Deus santo e diz, me transforma, Senhor. Se entrega na mão dele, para você ver se ele não muda. Estou citando algumas coisas triviais, irmãos, mas que são verdades. São verdades. Somos pecadores? Somos. Falhamos diariamente, de alguma maneira, falhamos, precisamos da graça todo dia. Mas aquele que é nascido de Deus, 1 de João diz, não vive no pecado. Quando peca, é quebrantado. O Espírito Santo habita nele. E ele, quando entristece o Espírito Santo, e pode entristecer, porque senão Paulo não diria, não entristeçais o Espírito Santo, pode acontecer, mas se arrepende, é a marca do cristão, o arrependimento, até o fim da vida. Agora, o pecado entrou, abraçou, deu a mão, e está andando. Eu não creio que o Espírito Santo não vai chacoalhar, não vai pegar e dizer, não, olhe para a cruz, olhe o custo que foi, o sangue do Cordeiro de Deus. Libertinos, deixando os jovens viver como querem, não tem problema. Relacionamento extraconjugal, ninguém sabe, o pastor não sabe, a igreja não sabe, eu vou que vou. O pastor não sabe, a igreja não sabe, mas aquele que tem os olhos dos 7 Espíritos sabe. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Seria eu um dia pensar, vou fazer isso daqui, um insensato, que ninguém vai saber.
Deus é onipresente, Ele está com você aonde você estiver. Quando estamos com as nossas esposas, o nosso leito, Ele está conosco. Ele nunca se afasta de nós. Quando estiver no pecado, se arrependa. Receba a graça, o tratamento de Deus e o perdão, mas não viva atolado no pecado, em hipocrisia, como esses fingindo ser cristãos. Terceira expressão e nós terminamos. Negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Terceira marca da apostasia: negam a Jesus. Irmãos, no caso desses falsos mestres, sabe o que me chama a atenção em Judas? Judas podia ter pego ponto a ponto o erro teológico, erro de ensino deles, e mencionar na carta: ó, eles estão falando isso, mas não é aí, é assim. Eles estão falando isso, mas é assim. Ele não fala do ensino. Sabe o que ele usa para mostrar para a igreja que o ensino deles é ruim? A vida ímpia que eles vivem, o fruto. Muitas vezes não precisa nem mencionar a coisa errada que está sendo ensinada, só olhar a vida do cidadão você já sabe. Muitas vezes ninguém vai precisar dizer para mim que eu estou ensinando algo errado. Só eu olhar para a minha vida diária, a palavra e o Espírito vão me dizer o que precisa de arrependimento e transformação. Judas não fala: ó, eles estão falando isso, ele só fala: veja a vida deles, são libertinos. Eles transformam a graça, já que a graça é graça, tranquilo, viva do jeito que você quiser. E negam Jesus Cristo. No caso deles, eles negavam que Jesus Cristo era Deus encarnado, porque eles tinham um sistema de ensino que depois, no século II, aí tomou corpo, e nós conhecemos hoje como gnosticismo. Ele existe até hoje, mas naquela época era uma mistura de ensinos orientais, de religiões pagãs. Eles negavam que Jesus era Deus vindo em carne. Eles diziam que Jesus era apenas um anjo, um aeon, é a palavra que eles usavam, uma emanação da divindade, mais um deusinho entre muitos que existiam, que tinha vindo aqui. E no batismo, quando a pomba desce sobre Jesus, o aeon desce sobre o homem Jesus, filho de José e Maria. Jesus era um homem normal, que um deusinho, ou um anjo, ou um aeon, veio sobre ele, e na cruz deixou ele lá e saiu e voltou para as regiões celestiais. Era isso que eles ensinavam. Eles negavam que Jesus, Judas diz, o soberano Senhor. Eles negavam que Jesus Cristo era soberano Deus e soberano Senhor. Sabe a marca de um apóstata? Ele não considera Jesus Senhor da vida dele. Talvez ele queira Jesus como seu Salvador, porque ele não quer ir para o inferno, mas ele não quer Jesus governando sua vida. Ele não quer entregar. Ele não quer entregar. Não, essa parte aqui eu cuido, eu administro. A parte religiosa Deus cuida. Então domingo eu vou ao culto. Mas essa parte aqui eu cuido. Não, Senhor. Agora, na nossa geração, irmãos, tirando a liderança, falando de igreja, todos nós cristãos, como que a igreja está negando Jesus? Talvez não seja por falta de ortodoxia, de doutrina sadia, não. Com a vida que vive, com a vida que vivemos. Nós achamos que às vezes a pessoa negar a Jesus é apenas dizer eu não creio nele, ou ensinar alguma heresia, ou como algumas seitas, Jesus não é Deus, ele é um anjo que se encarnou. A gente acha que negar Jesus é só isso, esse tipo de erro teológico, de ensino. Irmãos, nós precisamos tanto da graça, porque nós negamos o Senhor muitas vezes no nosso dia. Negamos o Senhor com a vida, com a maneira que vivemos. Sabe como esses homens, era claro que eles negavam Jesus como Senhor? Nós vimos aqui, eles eram ímpios e transformavam a graça em libertinagem. Eram imorais. Mais à frente, o Judas vai dizer assim, que assim como Sodoma e Gomorra
foram condenadas por causa da sua imoralidade e destruídas com a punição do fogo eterno, assim são esses homens. Eles eram imoralmente impuros, sexualmente imorais, mentirosos. Irmãos, vamos orar pela igreja, vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar para que Deus tire a nossa mente, o nosso coração daqui da terra, e Ele comece a colocar os nossos olhos na eternidade. Amanhã, ou hoje ainda, eu posso infartar, pifar e não estar mais aqui. Aqui é um vapor, irmãos, vai acabar. Mas e a eternidade? E a eternidade com o soberano Senhor que você confessou na terra e não negou? A graça maravilhosa que você não tratou como barata, mas entendeu que era o sangue do próprio Deus crucificado naquela cruz, na pessoa de seu Filho. A piedade que você, mesmo não sendo perfeito, viveu todos os dias amando o Senhor. Olha, uma pergunta que fica para nós pensarmos hoje, e amanhã e a semana inteira: quanto tempo do seu dia você pensa em Jesus Cristo? Irmãos, eu estou falando isso para os irmãos porque fazem 3 meses que eu estou remoendo essa mesma verdade na minha vida espiritual. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu já falei para os irmãos aqui, a sequidão espiritual vem, mas Deus vai lá na tua biblioteca e leva você até um livro que Ele quer que você leia, para mostrar para você algo que está errado. E Ele diz: é assim, ó. É a vida cristã simples pela fé e comunhão diária comigo. Pense em Jesus no seu dia, como soberano Senhor da sua vida. Não saia da sua cama o máximo que você puder. Às vezes você vai sair e esquecer, mas tente, saia já com gratidão. Comece o seu dia lavando o teu rosto, fazendo o que você for fazer. Pense no Senhor, Ele está presente, Ele habita em você. Não trate Ele como algo que está longe e que aos domingos Ele chega perto de você. Não é assim. Se você tiver essa intimidade simples com Ele, eu quero ver um falso ensino, uma apostasia, uma frouxidão moral pegar a sua vida. Não vai pegar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai transbordar o amor de Deus no seu coração. Você vai amar a Deus a cada dia mais. Cada dia. O Deus que você não pode ver. E Pedro disse: você não pode tocar, não pode ver, mas você o ama com alegria indizível. Último, para nós terminar. Qual é o resultado da apostasia? Judas cita várias coisas aqui. Judas cita muito o Antigo Testamento. Ele fala de Adão, ele fala de Caim, que era ímpio e rejeitou o sacrifício revelado por Deus e teve inveja do seu irmão e o matou. Depois ele fala sobre, agora nós vamos ver aqui, Deus ter tirado o povo do Egito e muitos terem sido destruídos. Ele fala aqui de um livro apócrifo chamado o livro de Enoque, aonde Enoque profetiza a vinda de Jesus com os seus santos anjos para recolher os eleitos e instaurar o juízo final. Judas fala que todos esses tiveram um fim de destruição, como Sodoma e Gomorra. E agora no verso 5 ele diz assim: quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O resultado da apostasia: perdição eterna. Irmãos, por isso que Jeremias, Isaías, Ezequiel e todos os profetas, quando Deus disse fala, eles falaram. Porque Deus mostrou para eles o juízo que viria. E Deus mostrou para eles, como Ezequiel disse, se não pregasse, Deus iria requerer a responsabilidade dele. Nós vamos ver mesmo uma geração frequentando igreja, frequentando culto, mas vivendo dessa maneira e indo, irmãos, indo
para a perdição, sem chamar os jovens, sem chamar os pais, sem chamar a igreja e dizer: acorda, igreja, olhe para Deus, Ele é santo. Como Isaías, olhe para Deus e confesse: tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Purifica-me, Senhor. As pessoas brincam com a santidade de Deus. Ezequiel não brincou, ele caiu prostrado. Irmãos, nós estamos aqui hoje, achamos que o fim está longe e que a eternidade está longe de nós. Mas lá na eternidade, talvez muitos que acharam que estariam lá não estarão no céu. E muitos que nós achamos que não estariam, estarão. O que nos compete? Amar a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração. Você nunca será um apóstata se você amar a Deus. Ame a Deus e ame a humanidade. Veja as pessoas perdidas e pregue para elas a verdade. Não tenha medo de dizer a elas que haverá um juízo, que Deus vai julgá-las, mas mostre a elas: Deus te amou e veio a este mundo e te oferece um grande Salvador. Receba-o pela fé. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê força para chamar essa geração nossa de volta para Deus, para dizer para os nossos jovens: outros podem, você não pode. Certo pregador estava no seminário, sofrendo com a influência dos amigos. Procurou um velho ancião, um velho pregador, usado por Deus, através de um amigo que conhecia. Esse meu amigo disse: olha, esse amigo disse para o ancião: o meu amigo está incomodado porque os amigos, a influência, eles podem fazer isso, eles podem fazer aquilo, e ele está oprimido porque ele não pode. O velho ancião disse: diga para ele o seguinte. Escreveu um bilhete e falou: entrega para ele: os outros podem, você não pode. Irmão e irmã, o mundo pode, você não pode virar as costas para o absoluto que é Deus. Ele te amou, se fez homem, morreu por você, ressuscitou para a tua justificação e te deu a vida eterna. Você tem que amar a Deus e rejeitar o relativismo. Se alguém vier dizer tudo é relativo, você diz: não, eu tenho um absoluto. Ele me criou e gravou no meu coração o certo e o errado. Ame a Deus, e naquele dia você estará junto com o Pai, com o Filho, pelo poder e a graça do Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos e abençoe a nossa igreja espalhada na terra. Amém.